Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos estudar agora o capítulo 13, versículo 11, ponto 4, estudando sobre a besta que sobe da terra. A característica que esse versículo 11 deu para essa besta, diz que ela falava como dragão. Apesar de algumas traduções inserirem o artigo "ó", traduzido que ele falava como o dragão, não existe o artigo em nenhum pergaminho encontrado. Ou seja, os pergaminhos antigos, eles não têm o artigo. Mas muitas vezes os tradutores, para poder melhorar o entendimento, eles inserem ou um artigo, ou às vezes para poder complementar a mensagem do texto, né? Mas isso às vezes acaba mudando o sentido. E nesse caso muda, porque se tivesse o artigo, diria que essa besta, esse poder político, falaria como o dragão, como Satanás, mas não é o caso, tá bom? Diz que ele falava como dragão. O comentário prossegue. O texto grego diz apenas que falava como dragão. Como algumas traduções inserem indevidamente o artigo, alguns intérpretes são levados a crer que a besta falava como Satanás, quando na verdade o texto usa a simbologia desse animal para representar o líder da besta que sobe da terra. Bom, nós estudamos em outros momentos que a besta que sobe do mar, ela traz a simbologia de diversos animais, né? O leão com asas de águia, o urso, o leopardo, todos eles aparecem na simbologia dessa besta que sobe do mar. A besta que sobe da terra é um animal que nos dias de Daniel, esse país era desconhecido, né? Porque tudo indica que João está sendo revelado sobre a China. Nos dias de João, ali o Apocalipse foi revelado próximo do ano 90, a China ela já era conhecida por comerciantes que traziam seda da China para negociar em Roma, e negociantes romanos que iam até a China buscar esse produto. Mas como poder bélico, vamos colocar assim, como potência, a China não era conhecida. Mas nós observamos que João ele foi revelado que o mundo, nos dias da manifestação do anticristo, ele estaria dominado por um poder que era o restante do Império Romano, que trazia características do leão, da águia, do urso e do leopardo, e um outro poder que belicamente não entrava em guerra com o Império Romano e não era conhecido nos dias de Daniel, tá ok? Então, essa simbologia aqui muito provavelmente se aplica à China, tá ok? Essa besta que sobe da terra, ela traz a simbologia desse animal, que é um dragão. O comentário prossegue. Essa simbologia aponta diretamente para a China. Ela possui o dragão como símbolo. Eu coloquei aí no material didático a ilustração de um dragão bem interessante que eu achei na internet, né, trazendo os caracteres chinês e o dragão assim, com uma aparência bem furiosa, né? Seria mais ou menos o que os chineses realmente estão representando hoje. O comentário prossegue. Alguns intérpretes têm apontado o falso profeta como sendo o mesmo anticristo, mas esse ponto de vista é facilmente derrubado quando comparado com Daniel capítulo 7. A besta que sobe do mar é a quarta besta de Daniel 7, e o anticristo surge na quarta besta. Então, quando nós estudamos Daniel capítulo 7, lá aparecem 4 bestas. A quarta besta, que ela é indescritível, muito forte, ela é o Império Romano. E essa besta, ela reaparece no Apocalipse, porque o Império Romano, ele não foi desfeito, ele se esfacelou, mas ele não foi desfeito. Então, ele reaparece no Apocalipse, sendo que ele reaparece agora trazendo características de todos os animais anteriores, ok? E agora observe esse texto de Daniel 7:8.
Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, ou seja, aquele quarto animal, que é o Império Romano, ele tinha 4 pontas, tinha 10 pontas, e surge então uma ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Ou seja, claramente o anticristo, que é essa ponta pequena, ele aparece como líder da besta que sobe do mar, com aquele Império Romano redivivo. O comentário prossegue. E claramente o falso profeta se manifesta na quinta besta que sobe do mar. Ou seja, o anticristo e o falso profeta não podem ser a mesma pessoa, como alguns comentaristas têm colocado no YouTube. Então eu aproveitei esse ponto aqui para poder explicar a vocês. O falso profeta trabalha para que a besta que sobe do mar receba adoração. É uma adoração direcionada ao anticristo e não ao poder político que ele lidera. Então a adoração é direcionada ao anticristo, e o anticristo, pela profecia, ele recebe o seu poder do dragão. Ou seja, é também uma adoração direcionada ao dragão e não simplesmente a um poder político ou ao anticristo. Por trás do anticristo está o dragão. Eu sempre falo que os comunistas, por exemplo, a China, ela não sabe quem está por trás dela, né? Nós sabemos que por trás dele está o ateísmo, mas por trás do ateísmo nós sabemos que está o dragão. Então ali é uma operação do dragão para enganar a humanidade. E esse ateísmo, claro, nós sabemos qual é o propósito, é acabar com a crença no Deus da Bíblia. E nós sabemos também que eles não conseguirão, porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, a igreja vai deixar o seu testemunho. Mas vamos lembrar, esse momento de Apocalipse capítulo 13, dessa besta que sobe do mar, dessa besta que sobe da terra, esse momento está ocorrendo dentro da grande tribulação, em especial na segunda metade da grande tribulação. Então, nesse momento, a igreja já não está mais na terra. Israel, nesse momento, está renascendo espiritualmente. Israel, nesse momento, está já começando a crer em Jesus, provavelmente como resultado da profecia das 2 testemunhas, que já devem ter sido mortas e ressuscitadas e ascenderam ao céu, porque isso deve ocorrer na metade da grande tribulação. E essa perseguição que essa besta que sobe do mar e essa besta que sobe da terra vão fazer ao resto da semente da mulher, isso ocorre na segunda metade da grande tribulação.